Ora, viva, muito boa noite, bem-vindos à noite informativa. Os presidentes de Moçambique e da África do Sul reuniram-se com empresários dos dois países, aos quais informaram que, ao nível político e diplomático, estão a fazer de tudo para que os negócios entre os dois países fluam sem sobressaltos. Work together, form big companies that must control the economy. Because there's no use being in the economy, but there are big countries from some countries I don't know who are in control of our economies. That is a problem. É uma mensagem clara de um político que lutou pela liberdade do seu país e que hoje enfrenta a pobreza do seu povo, dirigida a empresários moçambicanos e sul-africanos. Jacob Zuma não tem dúvidas de que, trabalhando juntos, Moçambique e África do Sul e outros países da região podem tornar a SADC numa grande potência econômica mundial. Now, more than any other time before, these two countries have resources. We are also discovering oil and gas here. We can work together. We can be a dynamic twin countries in the south. Link up with other brother countries. Namibia, Angola. This way up to Tanzania. We can be a wonderful bloc. We can control this coastal line, which is so rich. No entanto, para que tal aconteça, o presidente sul-africano tem um sonho. I'm very keen to one day to walk in Mozambique and see investment bank called probably New Sea Investment Bank. It's absolutely important. Filipe Nunes concorda com seu homólogo e diz que a agricultura é um dos setores chaves para alcançar o sucesso. A nível da agricultura, que constitui a nossa prioridade, Moçambique é um país vasto com mais de 35 milhões de hectares de terra arável e um clima favorável à produção de diversas culturas alimentares e de rendimento, muitas das quais, se não quase todas, se produzem nas terras da África do Sul. Há quem pode dizer que ela não produz muito vinho, quando vem o vinho que vem de Cape Town, Moçambique não está a produzir vinho. Fique à espera, a qualquer momento, há onde ter vinho da Quinta Zuma, de Maputo. E pediu aos empresários para que não fiquem obcecados com os hidrocarbonetos e explorem outras oportunidades. Precisamos também de diversificação. Eu iria sugerir que num dos seminários não falassem de gás, porque estamos a ficar mentalizados. Gás. Não resolverá sozinho o gás nossas preocupações. É preciso diversificar a economia. Quando o gás, quando o carvão, ou mesmo areias, baixarem os preços, poderemos desequilibrar a nossa economia. E eu vos digo que a qualquer momento o produto mais caro, ou que pode trazer mais renda nos nossos países, pode não ser gás. Porque os resultados só vão ajudar a resolver os problemas que os dois países enfrentam neste momento. Por causa da fragilidade do nível da vida das nossas populações, temos tido muitos problemas. Se estivermos sustentáveis economicamente, isso me refiro aos nossos povos, vamos ter pouca imigração ilegal, vamos ter menos caça furtiva, vamos ter menos crime e por isso mesmo dissemos que precisamos de embarcar numa outra batalha, numa outra frente do desenvolvimento humano. Em 2014, a África do Sul investiu em Moçambique 44 bilhões de randes contra 29 bilhões de 2012 e a tendência deverá... O presidente da República reuniu-se com alguns moçambicanos residentes na África do Sul e disse-lhes que já há negociações para aumentar o período de permanência de 30 para 90 dias no âmbito do acordo de isenção de vistos entre os dois países.
Vieram de diferentes províncias da África do Sul para se encontrar com o chefe de Estado e com ele discutir algumas preocupações que têm, que vão desde o acesso à documentação aos supostos mostrados nas alfândegas e pela polícia de trânsito quando visitam o país. O governo vai trabalhar no sentido de não permitir que sofram. Vamos até a última consequência. As medidas que estão a vir de 30 dias para 90 dias, ou mesmo de carne, algumas questões, há umas outras coisas que vocês nunca apontam que nos podem pôr em desvantagem. Mas conseguimos resolver por causa do sorriso, do convívio. Estamos bem. Nós temos que continuar nesta fila de pensamento para não criar problemas, nem haja desconfianças entre nós. Na ocasião foi anunciado que estão em curso negociações para aumentar a permanência de 30 para 90 dias aos usuários de passaportes ordinários em cada um dos dois países. Sobre a polícia de trânsito, alfândega, a vossa facilitação na travessia foi uma das questões que eu falei com o presidente deste lado, na travessia, porque fica muito escalo. É verdade que aqui no fluxo, como última da hora, eles disseram que vão fazer o máximo. E do nosso lado também. E nós também vamos, as operações que vamos fazer no fim do ano, a nível do Ministério do Interior, serão instruídos que o nosso polícia não é para incomodar o cidadão, é para ajudar o cidadão. É para ajudar. Mas há alguns importadores nossos aproveitam da vossa situação para carregar mercadorias. Não há isso desonesto. Então vocês escolam-se e ele fica à espera. Em dezembro vão meter isso de borda. Então, hoje o fisco... Um empresário moçambicano que produz detergentes na África do Sul ofereceu parte dos seus produtos ao presidente e disse que gostaria de ter a sua indústria na sua terra natal. Os mineiros, também pelas mãos da única mulher moçambicana que trabalha nas minas da África do Sul, ofereceram presentes a Filipe News. Os empresários moçambicanos e sul-africanos dizem que há necessidade de maior facilidade para a realização de negócios dentre os vários setores. Os mesmos entendem que o turismo pode alavancar as economias dos dois países. If we look globally, tourism between South Africa and Mozambique represents an enormous opportunity, and if you do comparisons with world tourism numbers, we have not, as the two countries, really tapped into the potential of those sectors. Quanto à reclamação dos empresários moçambicanos que perdem concursos públicos na África do Sul a favor dos empresários locais que beneficiam do Black Empowerment, chegou-se ao seguinte entendimento. And all other sectors to concentrate and focus and accept domestic legislation when we partner, again the point of black economic empowerment in South Africa, but also localization in Mozambique, and the important point of not only looking at the legislation, but also understanding the spirit of what is intended to achieve. Ao presidente da CTA coube fazer o balanço do encontro empresarial. Fazemos uma avaliação positiva e muito encorajadora do Fórum de Negócios, na certeza de termos logrado os objetivos empresariais e económicos que nos propusemos com a presente missão e, por conseguinte, constitui nosso intento continuar a promover mais eventos desta natureza entre estes dois países vizinhos. Em nome dos dois governos, o ministro da Indústria e Comércio da África do Sul deixou o compromisso de se melhorar a comunicação com os homens de negócios moçambicanos e sul-africanos em ambos os países. Falando do meu nome próprio, mas também acho que no nome do meu colega ministro do Comércio e Indústria de Moçambique, aceitamos o compromisso para fazer tudo o que podemos para fortalecer os seus esforços. Estamos muito contentes com as mensagens que ouvimos da vossa parte e estamos à sua disposição. Milhares de estudantes universitários sul-africanos intensificam protestos contra a tentativa de aumento de propinas. Esta sexta-feira, os manifestantes tentaram invadir os escritórios do presidente Jacob Zuma, mas foram violentamente impedidos pela polícia sul-africana. De estudantes vieram à Union Building esta sexta-feira para protestar contra o aumento das taxas de propinas. E a resposta foi, de fato, com alguma violência por parte da polícia. E os estudantes, apesar desta, ficaram a cantar do lado de fora da Union Building. São estudantes provenientes de várias universidades espalhadas pela África do Sul e esperavam ouvir do presidente sul-africano o que o governo está a fazer para responder à preocupação levantada por eles.
E a resposta veio da polícia, que com recurso a gás lacrimogêneo e outros meios coercivos, dispersou os estudantes. The students were here peacefully, were saying fees must fall. We want 0% increase. It's a number Zuma can understand. We are saying if you continue to tear gas us, you will fall. And we are saying the students are speaking. You must come and listen. Stop. The police must stop the brutality. We cannot be like this. Basically, we're not going to compromise the struggle. We are saying 0% or nothing. And President Jacob Zuma must come out and make it clear to students. We're not going to sit here like we're stupid. He came here, he promised us he's going to come and speak to us. We want him to come and speak to us. I want Zuma to come here and tell us exactly how much he's planning to increase the fees, because we want to tell him that listen here, you can eat the money, you can spend the money, but we are not budging. We want our money for our education. Education is our right. E este é o ambiente que caracterizou de fato este momento em que os alunos, estudantes universitários sul-africanos estiveram a protestar aqui no Union Building. Francisco Mandate, Gaspar Chirinda, de Pretória para TV. Na tarde desta sexta-feira, o presidente sul-africano convocou uma conferência de imprensa em Pretória, onde anunciou a anulação do aumento das propinas nas universidades para 2016. Jacob Zuma disse que as autoridades estão atentas para monitorar todos os problemas que afetam o setor da educação. On the matter at hand, we agreed that there will be a zero increase of university fees in 2016. Aqui os pronunciamentos de Jacob Zuma. Olhamos agora para o sistema da justiça em Moçambique. Os diretores de cadeias vão propor a liberdade condicional de reclusos que tenham cumprido metade da pena com bom comportamento. A decisão foi tomada recentemente pelo Ministério da Justiça e tem como um dos principais objetivos descongestionar as cadeias. A informação que resulta da alteração de um diploma ministerial foi confirmado pelo Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Abdul Rimani Lino de Almeida, e explica as motivações que levaram a sua instituição a avançar com estas reformas. Registrava-se muitas vezes, muitas convulsões no estabelecimento penitenciário da máxima segurança. Então nós procuramos nos interiorizar da situação para determinar as causas dessas convulsões que sempre aconteciam com os reclusos. Fomos ao estabelecimento penitenciário da máxima segurança, vulgo BO, conversamos com a direção, conversamos com os reclusos e ficamos sabendo de que a causa fundamental era de que os reclusos que estão internados na cadeia ou no estabelecimento penitenciário da máxima segurança, vulgo BO, não tinham direito, não beneficiavam do direito da liberdade condicional. Então, nós fomos fazer algum trabalho, algum exercício interno, sob o ponto de vista jurídico, para determinar portanto, sobre a legalidade dessa decisão. E fomos ver que, efetivamente, havia problemas, havia ruídos nessa decisão. O entendimento é de que só aqueles reclusos que estão em regime de segurança, mas simplesmente aqueles que estão em regime de segurança, esses é que são coibidos o direito de liberdade condicional. O que acontece é que no estabelecimento da máxima segurança, o estabelecimento penitenciário da máxima segurança, nós encontramos ali a maioria são do regime comum. As competências de propor alargam-se aos diretores de todos os estabelecimentos penitenciários do país, mas a decisão final continua sendo dos juízes. E resgatamos as competências do diretor do estabelecimento penitenciário da máxima segurança e que ele, a partir do momento em que nós aprovamos esse diploma, ele tem, tal como qualquer outro diretor do estabelecimento penitenciário, por exemplo, daquela provincial que é a vizinha, a cadeia central, ele tem o direito de
propor, portanto, ele regularmente deve fazer estudo e análise da situação comportamental de cada um dos reclusos e, a partir daí, reunindo os requisitos, ele tem o direito de propor ao juiz da causa a liberdade condicional dessas pessoas, salvo aqueles que estão estritamente em regime de segurança. O ministro da Justiça acredita que, para além de reduzir a superlotação nas unidades prisionais, a medida vai permitir a celeridade na observância dos direitos dos reclusos. Pois bem, como habitualmente tem sido apanágio na noite informativa de sexta-feira, trazemos, portanto, um convidado que ajuda-nos a olhar para alguns dos principais assuntos da semana e hoje trazemos, portanto, o Dr. Alberto Ferreira, que vai nos ajudar, portanto, a olhar para alguns desses temas. Muito boa noite e obrigado por ter acedido ao nosso convite de estar aqui para juntos olharmos, portanto, para estas matérias. Vamos começar por olhar para esta segunda sessão da 8ª legislatura da Assembleia da República. Que leitura é que faz, portanto, a estes 3 dias iniciais de trabalho da Assembleia da República e aos aparentes consensos alcançados, sobretudo relativamente a esta questão da revisão do Código de Processo Penal? Bom, eu esperaria que houvesse consenso no que diz respeito a alguns pontos cruciais, como uma revisão pontual e que esta legislatura não deve deixar de passar necessariamente. Há uma obrigação por parte de todos os envolvidos, os partidos políticos, no sentido de fazer com que a nossa Constituição seja mais abrangente, a nossa Constituição também possa, de tal maneira, fazer com que seja mais democrática possível. Porque até hoje a Constituição, nós sabemos também que foi a luta de alguns constitucionalistas em poder não só uma revisão pontual, mas quanto a uma revisão, uma reforma constitucional. E esta revisão poderia modificar também o tipo de vida que nós temos em Moçambique. Isso poderia também depender do tipo de sistema que nós temos. Quer dizer, este tipo de revisão seria muito importante. Isso começou na legislatura anterior, mas depois não houve mais prosseguimento naquele sentido. Comissões foram criadas para a reforma, portanto, constitucional e acabou ali. No que diz respeito ao Código Penal, era de esperar, porque nós funcionávamos com o que tinha sido deixado desde o tempo colonial. Portanto, durante todo este tempo, já não respondia às novas exigências. Um Moçambique que está em contínuo crescimento, em contínuo, portanto, já temos novas exigências. Portanto, se esperou que o Código Penal fosse finalmente, portanto, tocado. Por isso foi necessário que as 3 bancadas, raras vezes eles chegam a consenso, mas chegaram ao consenso porque naturalmente, do interesse do povo moçambicano e do interesse da nação de ver, portanto, um Código Penal mais respondente às exigências atuais de um Moçambique que está sempre a exigir mais. Guarda expectativas positivas também em relação ao eventual consenso, portanto, entendimento entre as bancadas, quando chegar a vez, portanto, de se discutir a fundo a questão da revisão da Constituição da República? Eu espero que poderá haver também consenso. O problema é de cada partido procurar defender os seus interesses. De maneira particular, no caso da Frelimo, pode perder. A democracia temos o controle sobre o poder. O poder está a ser controlado, que sentido vai ser o cidadão. Portanto, para os partidos. E no partido, efetivamente, quer perder a descentralização do poder do Estado. Que o Estado não fosse, portanto, no Estado de direito e que se tendência e toda vontade, portanto, de democratizar o país. Nós poderíamos passar essa é a resistência de todos os países africanos. Eleger o Presidente da República, quer dizer, o Presidente da República, apesar de ser um regime ou por um sistema não mais presidencialista como é atípico no nosso caso concreto, para um regime de tipo mesmo parlamentar e fazer com que os presidentes
os chefes do governo não sejam imediatamente chefes do lado, também a fazer com que os 3 grandes poderes da soberania, poderes executivo, legislativo, o que é que nós agora estamos a notar, e isso é penoso, exatamente depende do nosso, quer dizer, todos os grandes assuntos da nação são tratados à margem do Parlamento. No caso concreto, estamos a ver que existem negociações. Joaquim Chissano significa que o Parlamento não tem a capacidade suficiente de chegar a um consenso, uma capacidade negocial racional para chegar, portanto, a pontos de consenso. Outros assuntos são, se espera que Nyusi e presidente da Renamo, presidente Nyusi e presidente da Renamo, se encontrem sempre à margem do Parlamento. E que também no Parlamento vão lá para chancelar, portanto, os interesses ou a visão, a tendência de cada partido. Existe aqui uma questão em que todas as legislaturas nossas moçambicanas existe, é a questão da lealdade partidária. Quer dizer, um membro de um partido vai no Parlamento, logo que o partido decidir que é sim, ele vai, sem que tenha possibilidade do contraditório ou de dizer algo que é contrário, não contraditório, mas algo que é contrário ou que possa mesmo votar contra o próprio país. Nós vimos que muitos países, digamos assim, de uma tradição longa do ponto de vista democrático, um membro de um partido Frelimo pode votar contra a proposta de lei do seu próprio partido. Quer dizer, já se chegou a uma tal maturidade onde o parlamentar é autônomo. Isso também poderia requerer que a nossa Constituição fosse, ou muitos partidos, fizessem de tal maneira que um membro, um deputado, saísse, fosse eleito diretamente pelo povo, no seu círculo eleitoral. Quer dizer que nós não podemos viver num tal sistema de partitocracia, onde os partidos têm mais poderes do que o próprio povo tem poder, mais do que os cidadãos têm poder. Portanto, uma revisão não só pontual, mas uma reforma constitucional nesta legislatura é algo para podermos pensar. Deram um passo bastante importante do consenso em que o Código Penal hoje vai servir para um Moçambique melhor, mas existem ainda aqueles pontos que são fulcrais para nós, que é o desafio exatamente desta legislatura. E esta legislatura também deve responder do outro lado. Todo o programa do governo, o programa quinquenal do presidente Nyusi, ele terá de ver que algumas ou grande parte das suas propostas de leis possam passar para lhe permitir, portanto, governar na legalidade. Portanto, esta legislatura tem mais responsabilidade do que qualquer outra legislatura anterior, exatamente porque estamos a ir, à medida que vamos para frente, aparecem sempre grandes desafios. Agora, se estamos na 8ª legislatura, significa que já não somos bebês. Somos já adultos para poder responder com maturidade e responsabilidade à questão e exigências reais de um Moçambique novo. Consegue ter alguma previsibilidade, do seu ponto de vista da abertura de qualquer uma destas 3 bancadas parlamentares em relação, portanto, a esta questão da discussão da revisão da Constituição da República? Ou teremos aqui alguma relutância? Eu esperaria que a Renamo, de maneira particular, lutasse mais no sentido de uma revisão curricular profunda. Mas a Renamo quer uma revisão pontual, que é aquela de facilitar a formação das autarquias provinciais. E que a Frelimo também não aceita esta questão de uma revisão pontual só para facilitar, como se fosse uma reivindicação pelo facto de que as eleições de 15 de outubro fossem fraudulentas. Quer dizer, que a Renamo pensa e está seguro disso, que as eleições do dia 15 foram fraudulentas. Enquanto foram fraudulentas, se pretende aqui que haja qualquer forma de governar também. E isso também pode ser racional na medida em que a nossa Constituição, depois de nós podemos ver que um partido que atinge 30%, 35% ou 40% significa que tem uma voz bastante significativa na sociedade e pode também responder efetivamente, sem que seja naturalmente um governo de coligação, um governo da unidade nacional, mas uma participação efetiva. Por exemplo, se pode pensar que os governadores sejam eleitos como são eleitos os presidentes autárquicos. Podem ser, isso também
pode fazer com que se descentralize. Quanto maior for a participação diversificada de ideias, diversificada de ideologia, diversificada de tantos quantos partidos, diversificadamente, eles participam para um país, o país cresce naturalmente. Nós não podemos esperar. Na Europa também, assim, nenhum partido atinge nem 30%. Normalmente, os partidos atingem 25%. Um partido que atinge 25%, portanto, de consenso ou de voto, significa que aquele partido já deve ter uma expressão significativa naquele país. Isso significa também que nós podemos pensar reajuste real, para que, só para ver, a questão das nossas guerras, são guerras ou conflitos exatamente porque os outros perdem a capacidade de dizer, de agir e de fazer algo para o Estado que lhes pertence, enquanto também foram votados por uma grande percentagem portanto, de cidadãos. Isso nós vemos naturalmente. E eu penso que a Frelimo, mais uma vez, de cada legislatura, de cada ano que passa, é desafiada a tornar-se, sempre foi, e precisa de reafirmar-se neste sentido, de procurar ser sempre mais democrática, de descentralizar o poder e de abrir-se para maior participação. Aqui temos que ultrapassar de uma vez por todas. Todos os moçambicanos que estão no Parlamento têm um único objetivo, que é de melhorar não as próprias condições individualmente ou partidárias, de melhorar as condições do país. E todos, isso nós sabemos, estão todos de acordo sobre este ponto. Só que, como em todas as partes acontece, nenhum partido pretende perder o poder. Agora, não querendo perder o poder, há uma resistência a uma maior democraticidade. Então, e as pessoas muitas vezes recorrem à violência para poderem ter aquilo que eles não têm do ponto de vista negocial e racional. Quer dizer, nós podemos fazer com que haja uma discussão aberta, porque eu me recordo, numa dessas entrevistas, eu disse sinceramente, e não estou bastante bem, que haja um partido no Parlamento que o seu líder não esteja perto para orientar do ponto de vista racional, participativa, porque o povo elegeu, por exemplo, a Renamo, MDM, para eles poderem participar racionalmente. Alguém que é líder, que é cabeça daquele partido, não esteja imediatamente próximo ou capacitado para poder orientar na participação, no sentido da produção das leis. Então, o partido sai um pouco a perder. Todos nós moçambicanos, esperamos que esta legislatura, e com o novo presidente que nós temos, o presidente Inhosse, e com a Frelimo também já renovada, só para ver que a Frelimo tem os seus deputados todos renovados, muitos deles são novos, e a Renamo, enquanto o número que era 50, cresceu, portanto, quase 89, quer dizer 90, digamos assim, uma percentagem significativa para criar esta dialética da discussão, porque a democracia é isso, não é estar de acordo, é estar em desacordo para concordar mais tarde e chegar a um consenso. Portanto, já este ponto é fundamental, mas devem também concordar a como eles mesmos devem renunciar, já agora, começar a pensar efetivamente como devem renunciar à via da violência, que não sejam resolvidos os problemas fora do Parlamento, que o Parlamento sirva efetivamente como o centro de discussão, grandes discussões para chegar a um consenso. Pois bem, eu gostava de ouvir agora a sua apreciação em relação à visita do Presidente da República à África do Sul. Filipe Jacinto Nyusi efetuou uma visita de 3 dias à República da África do Sul, onde procurou viabilizar os projetos energéticos no país, e alguns destes projetos com aval, diga-se assim, dos sul-africanos. Estamos a falar, portanto, da construção da linha da HCB no norte, a construção e materialização deste sonho da barragem de Panacua e por aí além. Que avaliação é que faz desta visita de Nyusi à África do Sul e a este terceiro encontro entre dois estadistas num espaço curto, diga-se, de menos de um ano? Nós estamos até maravilhados por esta grande capacidade. Estamos a redescobrir a grandeza deste presidente, que é a capacidade de estar a negociar pontos fulcrais para
o alavancamento ou consolidação da economia moçambicana. É preciso ver que há pouco tempo esteve com Kikwete, exatamente também para ver como é que nós pretendemos fazer a nossa economia e que com a Tanzânia nós estamos, porque temos o gás muito próximo um do outro, estamos a falar, portanto, da bacia de Rovuma, onde pode a qualquer altura aparecer conflito, mas ele procurou, portanto, encontrar-se com Kikwete, encontrar-se com outro povo também irmão, porque com Zâmbia, Tanzânia, houve, do ponto de vista histórico, desde com Chama Pindus, eles já acolheram Frelimo a organizar-se. Júlio Sinhereiro foi um grande homem que fez grandes coisas para Moçambique. E da mesma maneira, Moçambique também fez aquilo que os tanzanianos fizeram para nós em relação à ANC. Quer dizer, nós também albergamos a ANC. Portanto, há laço, antes de mais do que econômicos, existem laços de tipo familiar, de grande amizade entre estes 2, 3 povos, digamos assim. Tanzânia reentra nesta ótica. E este interesse do Presidente da República procurar efetivamente África do Sul, nós sabemos que a África do Sul tem grande poder e capacidade econômico, e isto poderá alavancar efetivamente. Nós estamos a ver neste momento grande quantidade de investimentos, são trilhões, portanto não para de crescer o investimento sul-africano em Moçambique. Do ponto de vista turístico, nós estamos a ver, do ponto de vista turístico, do ponto de vista energético, seja o gás e também a tendência, portanto, da barragem, construção da barragem, isso é muito importante para nós. Mas o que é que nós podemos, portanto, lamentar é o facto de Moçambique hoje não ser capaz de concorrer a pé de igualdade com as empresas sul-africanas. Quer dizer, deixando do lado as relações de amizade, entre 2 países existem os laços econômicos, aquilo que se chama de diplomacia econômica. Do ponto de vista de diplomacia econômica, Moçambique não tem igual capacidade de concorrer exatamente porque não tem igual capacidade de produção, de ter produtos de qualidade. Mesmo na África do Sul, nós vimos que na África do Sul as empresas moçambicanas, portanto, perdem concorrência. E como se não bastasse, as empresas moçambicanas dentro de Moçambique também perdem concorrência. Estamos a ver que algumas grandes empresas ou megaprojetos que estão em Moçambique recorrem a empresas sul-africanas até para pôr a relva. Isso significa que vamos enfraquecer as nossas empresas. E não vai ser por via negocial, porque a concorrência é concorrência. Não se pode dizer, olha lá, tu vais preferir uma maçã menos bonita que a outra. Portanto, aqui não temos como nós, portanto, cooperarmos, senão de um ou de outro modo, submetermos-nos um pouco, porque o nível da África do Sul, já fazendo parte do grande grupo que é BRICS, tem horizontes de um desenvolvimento sempre maior. Só nós temos, deixando do lado a amizade que nós temos que sermos mais racionais para que não saiamos a perder neste negócio, porque de negócio se trata. Não mais de irmandade anterior, mas nós queremos que haja efetivamente uma cooperação. E uma cooperação exige, antes de mais, uma capacidade de igualdade e capacidade também de produção econômica igual. E que Moçambique hoje não tem esta grande capacidade. Sente que Filipe Jacinto Nyusi, nesta visita à África do Sul, fez mais do que uma operação de charme, uma operação, diga-se, diplomática. Ele volta da África do Sul com ganhos reais, portanto, do seu ponto de vista das negociações que foi encetar nesta área dos energéticos. Houve uma grande contestação dentro do Parlamento. Quer dizer, os 2 partidos representados no Parlamento não viram de bons olhos esta visita na África do Sul, que era exatamente, a acusação era esta, que é mais, vamos gastar o dinheiro, e será mais de troca de charmes, mas de charme não se trata aqui. Se trata de questões reais, são projetos energéticos. É a linha de Caurabassa de HCB que existe, são barragens de Pandacua que existem, são vistos que devem ser aumentados, porque muitos moçambicanos, quando vão na África do Sul, eles não conseguem resolver os seus problemas porque os tempos são bastante reduzidos. E alargamento do visto, de poder ficar não 30 dias, mas 90 dias, são questões bastante importantes que vai trazer o Presidente da República. Neste sentido, nós temos
tratando-se mesmo esta é a sua função em qualquer parte do mundo, é legítimo que se faça. Mas também preciso ver, seu encontro com Kikwete não foi, portanto, passagem de ninguém está aqui a passear. Estão, efetivamente, no curso de trabalharmos. Estão a trabalhar. Isso é preciso estarmos seguros que vai trazer, nós vimos também no discurso do próprio Presidente da República, que há perspectivas novas e que Moçambique precisa diversificar e não tem a sua expectativa como Angola, como estamos a ver agora Angola sempre apostou no petróleo. Depois de muito tempo, Angola hoje está a ficar de joelhos. Estamos a ver que o baril de petróleo que estava a 150 na altura, agora está a $40 o baril. Isso significa que para Angola as suas economias estão de joelho. A questão de o presidente fazer referência de que é necessário diversificar a economia de Moçambique. Não podemos só esperar no gás que está lá na bacia de Rovuma, porque naturalmente a partir de 2018, 2020 vai ser explorado e que o PIB interno moçambicano vai poder crescer, que não vai ser só de 6, poderá ser o dobro daquilo que nós temos hoje, mas nós poderemos ver o gás, tanto quanto o petróleo, portanto, ser desvalorizado no mercado internacional. Então, quando a economia não é diversificada, e não só Angola hoje, todos os produtores do petróleo OPEP hoje estão em grande dificuldade, a partir da Arábia Saudita também está em dificuldade, porque a tendência é aquela de diversificar. Tem aqui o gás, tem aqui a barragem, tem as energias hidroelétricas, tem energias... Portanto, a diversificação, o que é que nós queremos e pretendemos, e deveria ser, é a questão de alavancarmos também outra parte do setor público, setor agrícola, que o próprio presidente teria, ou terá nas suas agendas, que eu não sei quais são, alavancarmos a agricultura. Nós não podemos perceber, o presidente fazia referência, da extensão, da riqueza das terras aráveis e férteis que nós temos, não se pode perceber hoje que nós não tenhamos leite fresco. Moçambique não tem leite fresco, é tudo importado. Onde estamos a produzir leite? Por que nós não produzimos leite? Por que nós não produzimos arroz suficiente? Estamos a importar da Tailândia, Coreia, Japão o arroz. Por que estamos a continuar a importar o milho? São visitas que vão paulatinamente, gradualmente, não só dia, naturalmente. Tem 5 anos da sua governação e nós, no fim dos 5 anos, poderemos julgar o que fez News, o que não fez. Não podemos julgar News antes ainda de fazer uma viagem, porque quando as pessoas, dois presidentes ou 2 estados representados se encontram, algo sai deles mesmos quando, portanto, se encontram. Portanto, esta visita é fundamental, fulcral para a nova governação do presidente Nyusi. Nyusi e Zuma instaram, portanto, os ministros da energia dos 2 países a portanto, envidar esforços para materializar as vontades dos 2 países. A questão que eu lhe posso colocar é como é que se faz isso? Sobretudo no contexto em que temos uma República Democrática do Congo que está, portanto, diga-se a namorar o governo sul-africano para vender a energia, o seu potencial energético, relativamente a um custo menor àquele que Moçambique oferece neste momento. E Moçambique ainda está nesse projeto, diga-se, de construir barragens, esticar, portanto, a Central Norte. Como é que se faz isto? Como é que se torna materializável? Para mim é um pouco difícil relativamente, mas é preciso ver que estamos na lei do mercado e existe a concorrência. E a África do Sul não vai priorizar o fato histórico da irmandade, vai priorizar aquilo que lhe convém para o seu povo. Isso significa que Moçambique terá de, portanto, reajustar-se às novas exigências da África do Sul, porque a África do Sul é quem tem hoje a tecnologia de transformar a energia, a capacidade hidroelétrica que nós temos em eletricidade real. Portanto, Moçambique será obrigado a entrar na lei do mercado. Neste caso, vão ser revistas todas as possibilidades. Mas, indo pela linha da amizade, eu estou seguro e certo que a África do Sul, pelo menos a África do Sul de Jacob Zuma, que não é a África do Sul de Malema, dos outros, vão priorizar e dar importância à história que liga estes 2 países e fazer com que a cooperação, do ponto de vista para beneficiar dos 2 países, vai naturalmente sair de Moçambique. Mas é preciso ver também o outro lado, que Moçambique hoje tem a grande parte da mão de obra moçambicana. Isso já desde o tempo colonial. E
o facto de sermos vizinhos, temos a mesma fronteira, que não é a mesma fronteira com o Congo, República Democrática do Congo. Isso vai facilitar bastante. Nós estamos a ver todos os dias caminhões, todos os dias empreendimentos sul-africanos e, portanto, para manter também os investidores sul-africanos em Moçambique, eles terão de renegociar a própria capacidade. Porque se a África do Sul desvia, portanto, o seu empreendimento para um outro país que está bastante longe, os seus investidores, os que estão a investir direto e indiretamente, seja no campo turístico, então isso vai haver uma certa retração do ponto de vista econômico. Portanto, por isso, hoje se fala de uma abertura do ponto de vista regional para que não haja mais aquelas fronteiras, porque a aproximação, isso ajuda bastante. Eu espero também que no futuro a África Austral faça aquilo que estão a fazer a África Ocidental, de ter as fronteiras todas facilitadas, de terem a mesma moeda, falam de franco CFA, nós podemos ter a mesma moeda. Portanto, o volume poderá crescer. Do outro lado, quem desequilibra aqui no Sul é exatamente a África do Sul, porque nós não temos iguais economias como no caso de África Ocidental tem. Pois bem, continuamos na África do Sul e desta feita agora para falarmos dessa mega manifestação dos estudantes universitários que começou aí já há alguns dias e que temos estado a acompanhar e quando tudo apontava, portanto, para um entendimento entre as partes, no caso concreto entre os líderes estudantis e o governo sul-africano, eis que surge um revés e a explosão universitária, portanto, quase que na sede política da África do Sul. Hoje Jacob Zuma foi praticamente instado a fazer um pronunciamento. Gostava de perceber de si a sua avaliação em relação àquilo que é a resposta, portanto, o que foi a resposta das autoridades sul-africanas e responder. Éramos capazes de ver a mesma coisa? É essa. Qualquer manifestação num país significa aquisição de direitos civis que são fundamentais. Nós, quando falamos da democracia, é o facto que as pessoas adquiriram direitos de liberdade de dizer, de se exprimir aquilo que não lhes está bem. Hoje, deixa-me só reparar um facto que é importante. Na África do Sul, a África do Sul vem de uma história do apartheid e que a exclusão social da África do Sul era real. O único modo para emancipar, envolver efetivamente a raça negra é a partir da escola. A instrução, a formação dos negros, portanto, facilita e faz com que os negros, finalmente, eles possam fazer parte da economia sul-africana, que ainda está grandemente nas mãos dos sul-africanos. Agora, qualquer país deve valorizar o capital humano. Nós sabemos que na África do Sul, todos os anos, tem cerca de 350 mil a 400 mil estudantes que não conseguem entrar na universidade. Este número é muito grande. E dos 350 mil, quem consegue entrar na universidade é só 20%. Isso significa que, de 350 mil, cada ano que passa, 300 mil sul-africanos, depois da 12ª, estão na rua. E esses que estão a entrar, se aumentam as taxas e as propinas, vai significar isso que ainda vão ficar fora. Quem vai pagar? Vão ser os sul-africanos brancos, porque têm a capacidade econômica para poder levar os seus filhos à frente. Então, este é um outro fator de uma certa marginalização. É como, de outro modo, afirmar um apartheid sem que seja real. Quer dizer, na África do Sul isso acontece muitas vezes. Nunca há de encontrar, aqui está proibido os negros, mas eles aumentam preços para que os negros não entrem e façam parte, portanto, disso. Então, esta manifestação veio, mais uma vez, não só a provar que a opinião pública sul-africana, incluindo, sobretudo, para os estudantes, é bastante forte, veio aqui a provar que qualquer legislação, qualquer tendência que visa marginalizar os negros hoje na África do Sul, depois, sobretudo, de Nelson Mandela e desta democratização que começa a partir dos anos 90, não tem mais espaço. Então, na África do Sul, hoje, temos e estamos conscientes
que já o presidente mesmo já prometeu que o aumento não vai ter lugar, porque é só para ver, foi em 2013, 2014, o presidente Jacob Zuma tinha prometido construir mais 2 universidades. E o que aconteceu é que até agora quase que não se está a efetivar. Quer dizer, as universidades sul-africanas não são como as nossas moçambicanas, que só tem 1000 estudantes, é uma universidade. Mas são grandes universidades, quer dizer, como Eduardo Mondlane, a UP, a Universidade Pedagógica. Abrir mais 2 universidades significava dar possibilidade a mais a mais sul-africanos entrarem na universidade. Agora, se aparece esta decisão de aumento das propinas nas grandes universidades, significa, no lugar de mandar mais filho para a escola, excluí-lo. Então, era bastante injusto, porque o Estado deve ter a sua política, no seu programa de governo, fazer com que a escola, a universidade, seja mais gratuita possível. No caso de Cuba, Cuba é um país bastante pobre, mas tem, da primeira classe até a universidade, praticamente é tudo grátis. Porque são pontos sensíveis de uma sociedade. Hoje, vai mesmo na Itália, na Europa, no caso da França, exceto universidades privadas, mas a universidade do Estado, eles devem criar mecanismos de bolsas, mesmo aqui nós temos fundos de bolsa, que é para fazer com que os que têm menos poder econômico possam estudar. Porque, ao fim e ao cabo, quem sai ganhar é o próprio país. Portanto, a capacidade econômica que tem a África do Sul, que é muito maior do que Cuba, por exemplo, do que Venezuela, por exemplo, é poder dar ensino e educação com qualidade. Por que é que eles querem aumentar? A razão é que, se aumentam os preços, também vai aumentar a qualidade do ensino que eles têm lá. Mas isso não é racional quando o Estado, no caso da África do Sul, pode dar uma mão, porque, no fim das contas, o próprio Estado vai ganhar com o novo capital humano para alavancar e também, sobretudo, para envolver os negros na economia sul-africana. Pois bem, muito rapidamente, em 1 minuto, quais são os temas ou os assuntos que elege como os assuntos da semana em termos da sociedade e em termos desportivos para si? Nesta semana eu penso que esta visita, depois de bem pouco tempo em que se encontra o presidente Nyusi com o presidente Jacob Zuma, poderá trazer algo de novo para Moçambique. E, portanto, é muito importante esta visita, não obstante não tenha sido vista de igual maneira por todos, mas é uma visita muito importante e que pode ajudar estes 2 países a caminharem juntos, não obstante haja desequilíbrio de poder econômico entre esses 2 países. Portanto, é muito importante a visita do presidente Nyusi na África do Sul. Do seu ponto de vista desportivo, encontra algum acontecimento? O jogo deste fim de semana dos Mambas diz-lhe alguma coisa? Eu não assisti o jogo, mas eu estou já sem assistir o jogo dos Mamba, porque todas as vezes que vou assistir o jogo eu saio com o coração a doer, porque eu já não me recordo mais quando o Mamba já ganhou, porque temos este grande problema. Esperávamos agora que fizesse algum jogo, digamos, revertesse a situação, entrasse. Mas no caso do desporto é preciso um grande investimento no desporto. O que acontece, tenho que dizer muito sinceramente, em poucas palavras vou dizer isso, é que nós temos jogadores profissionais que primeiro, durante o dia, vai ser carpinteiro, sapateiro, depois vai treinar, depois do treino não tem aqueles ganhos necessários. Que tipo de jogo, que tipo de jogador resultado nós pretendemos? Os nossos jogadores profissionais são professores, são sapateiros, nós temos que investir no futebol. A partir do treinador, a partir do vencimento, a motivação, e isto é muito importante. Portanto, se nós queremos resultados, é preciso investir. Angola tem um exemplo de um grande investimento que eles fizeram, até chegaram no Mundial. Agora, quem está a investir muito no desporto em África é Cabo Verde. Cabo Verde já é uma potência futebolística em África. Então,
Temos que seguir exemplo de Nigéria, exemplo de Camarões. Esses investem e nós pretendemos que os jogadores profissionais sejam profissionais. Não façam mecânicos, carpinteiros, façam futebol. Treinem, descansem, vão jogar. Obrigado. Eu quero agradecer a sua presença aqui, portanto, para ajudar-nos a olhar para estes que foram alguns dos principais assuntos desta semana e também esta perspectiva, portanto, o olhar e análise no desporto. Saímos, portanto, para um curtíssimo intervalo, voltamos já a seguir e continuamos a trazer-lhe mais informação aqui na Noite Informativa. Até já. O futuro é agora. Acredito que esta iniciativa vai se tornar num espaço de convergência, um espaço em que a nação se aceita na sua diversidade, escutando uns aos outros, procurando criar consensos e contribuir para um ideal em que todos os moçambicanos sintam que têm espaço de pertença. Participe no Grande Fórum Mosefo nos dias 2, 3 e 4 de dezembro no Complexo da Universidade Eduardo Mondlane. Inscreva-se em www.mosefo.com. Mosefo, um desafio ao futuro. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onda política sempre a conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Porque o que você pensa conta. Reservamos um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu das 18 às 19h30. Um país sem história, um país sem futuro. Na próxima edição do programa Mosefo vamos conversar com o responsável da empresa Odebrecht sobre sustentabilidade e também sobre as recentes notícias que têm vindo a lume sobre o caso Lava Jato e as operações em Angola. 40 anos numa empresa, claro. Há laços que se criam, há um envolvimento. Qual foi o seu sentimento quando estas notícias emergiram? O depoimento que eu posso dar é um depoimento muito assim, genuíno da minha própria experiência. O pagamento de impostos é uma obrigação no âmbito da sustentabilidade económica? Não perca aqui na STV. Como é que o país está no que concerne à saúde mental? É um complexo muito grande das pessoas se identificarem, de darem a cara e mostrarem que eu tenho uma criança que é deficiente. Ela disse para mim, olha, nós gostaríamos muito de acolher o teu filho, mas a escola não tem condições. Sei que a minha filha, como autista, ela não se vai adaptar em nenhum currículo normal. Pode forçar-se à inclusão só por ter receio de se pensar que está-se a excluir. O professor não sabe lidar com aquelas crianças. O que é que ele tem feito? A inclusão é correta, é necessária, mas acho que ainda precisamos de muitos anos para se alcançar o que se pretende. Não basta só ir à escola, mas também deve continuar com este acompanhamento dentro dos serviços de saúde. Se um pai não tem recurso para ir ao estrangeiro e o caso não for aquele mais vulgar, como é que fica? Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade. Figuras de destaque neste espaço. Então, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca.
Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Continuamos a olhar para a informação na noite informativa. O diretor-geral do Centro de Integridade Pública, Adriano Novunga, diz que o governo fornece informação mínima ao cidadão sobre o orçamento de Estado. Novunga falava em Quilimane, num fórum sobre a transparência. No primeiro painel, coube ao diretor executivo do Centro de Integridade Pública falar do tema orçamento aberto. Adriano Novunga referiu que o governo moçambicano fornece informação mínima ao cidadão sobre o orçamento geral do Estado. No âmbito da transparência, o que se nota é que o Estado fornece informação mínima. É mínima a informação que o Estado providencia ao cidadão na dimensão de transparência, nomeadamente à volta da proposta do orçamento do Estado. Como sabemos, esse processo inicia com o cenário fiscal de médio prazo. Desde esse processo até a aprovação do orçamento pela Assembleia da República, é mínima a informação que é disponibilizada para o cidadão neste processo. Novunga diz que o governo possui documentos ligados aos orçamentos que deviam ser partilhados e colocar a população a participar, mas que infelizmente não faz. Há cada vez mais possibilidade de nós, como cidadãos, tendo internet e interesse, podemos acompanhar o andamento da orçamentação no site da DEN, Direção do Orçamento. Mas você não pode participar lá. É como você ver um prato de comida na televisão. Você pode ter muita fome, mas não pode ir tirar um pedaço e comer. Então, nós vemos esse processo, mas você não pode dizer nada a esse processo. Adriano Novunga referiu que a Assembleia da República não participa na elaboração do Orçamento Geral do Estado, fato que torna deputados como meros espectadores. A académica Ireia Lundi e o edil de Quilimane, Manuel de Araújo, defendem que a transparência reforça a participação do cidadão na vida governativa. O primeiro Fórum Anual dos Parceiros do Programa de Ação por uma Governação Inclusiva e Responsável juntou em Quilimane diversos setores da sociedade civil provenientes de diversas províncias do país, com o objetivo de partilhar ideias sobre a vida governativa do país. É interessante você ter cidadãos mais bem informados, ter uma cidadania mais forte, porque só a cidadania mais forte pode fazer com que o Estado seja mais forte. Então eles intervêm nos dois pilares, né, que é o reforço do Estado ao lado do reforço da cidadania. Então o programa Agir, de uma certa maneira, eu expliquei hoje de manhã quando apresentei, não é nada mais do que a concretização desse princípio, né? Quer dizer, você reforça o Estado, mas reforça a cidadania. Ao reforçar a cidadania, você reforça mais ainda o Estado. Quando há fiscalização, casos como esse da EMAT não iriam acontecer, porque para o governo ir fazer essa dívida, tinha que ter a autorização do Parlamento.
Mas como eu sabia que o Parlamento não iria aprovar, então o governo faz escondidas. Mas foi apanhado. Portanto, a vantagem do Parlamento é esse, é que casos como Ematum vão não existir de novo. Ou seja, vão precisar de uma fiscalização muito maior. Portanto, o Parlamento tem um papel a desempenhar. E no Parlamento deve existir problemas prementes da sociedade. O programa de ação inclusiva e responsável é financiado pela Dinamarca, Reino dos Países Baixos e Suécia. 8 supostos homens da Renamo entregaram-se ontem ao Ministério dos Combatentes para serem integrados nas Forças de Defesa e Segurança. A Renamo já reagiu e diz tratar-se de um teatro. Os 8 supostos ex-guerrilheiros da Renamo chegaram esta quinta-feira à capital do país, depois de se terem apresentado aos comandos provinciais de Tete, Sofala e Manica, onde alegadamente estão localizadas bases militares de que faziam parte. Na manhã desta sexta-feira, foram apresentados antes de serem submetidos à reciclagem para a posterior integração nas Forças de Defesa e Segurança. Dizem que eram amedrontados para não sair das bases, mas decidiram abandonar as matas para recomeçar a vida. Saí-me livremente por pensar que vou lá entregar-me, porque o sofrimento foi demais. O estar no mato às vezes fica ultrapassado sem conhecer alguma coisa. Faça de conta, é a mesma coisa estar na escuridão sem conhecer nada. Vão ser submetidos a uma reciclagem para aperfeiçoar, portanto, as metodologias utilizadas nas Forças Armadas de Moçambique. Como sabe, vem de uma força de guerrilha. Portanto, vão ser submetidos a uma reciclagem e dessa reciclagem depois serão imediatamente enquadrados. A Renamo diz tratar-se de propaganda política e de teatro para manchar a imagem do partido. Eu sei que há um trabalho de aliciamento de elementos da Renamo para poderem abandonar o partido e filiarem-se a Frelimo para facilmente caírem na desgraça. Eu próprio já fui vítima de muita coisa dessa natureza. Resisti. O governo resolver o problema do país é um diálogo sério. São negociações políticas. Dados do Ministério da Defesa indicam que cerca de 30 homens da Renamo já entregaram ao governo para a integração nas Forças de Defesa e Segurança. Deputados da Renamo estão a ser capacitados em matérias de economia e orçamento do Estado. A formação está a decorrer a Maputo e está a ser orientada pelo economista João Mosca. A capacitação de 2 dias iniciou esta sexta-feira e pretende aumentar o domínio dos deputados da bancada parlamentar da Renamo sobre economia e execução do orçamento do Estado. Um dos principais objetivos, segundo a chefe da bancada do partido, Ivone Soares, é reduzir a desigualdade entre os moçambicanos. Temos que dominar alguns dossiês, principalmente a questão que tem a ver com processos econômicos, porque, como sabe, tem-se notado cada vez mais desigualdades entre o meio rural e o meio urbano, entre as cidades e o campo. E notamos que, mesmo a nível da própria geografia do nosso país, há províncias que são mais populosas e que têm menos recursos e províncias que são menos populosas e com mais recursos. Portanto, é preciso perceber por que isto acontece. Porque, por exemplo, que uma província como a Zambésia, uma província como Nampula, tem poucos hospitais de referência e, por exemplo, uma província como Maputo, que está a 10 quilômetros da cidade capital, tem 2 hospitais de referência. João Mosca é o orientador da formação. O economista defende que um dos papéis dos parlamentares deve ser a fiscalização do orçamento. É um assunto que é importante que o Parlamento peça a fiscalização da atividade governamental no sentido da execução do orçamento, porque sabemos que há grandes diferenças entre o que é aprovado e o que é executado, e nem sempre o Parlamento tem essa atividade fiscalizadora forte junto do Governo para exigir os níveis de execução, de que forma que corresponde a aprovação e a realização. A Renamo pretende ainda passar a investigar com maior rigor os investimentos do Estado, com destaque para o negócio da Ematum. A população que vive fora das cidades poderá adquirir com mais facilidade o número único de identificação tributária, NUIT.
A autoridade tributária de Moçambique alocou ontem uma viatura equipada para cada região do país com o objetivo de facilitar a atribuição do documento. As viaturas estão equipadas com 3 computadores, 2 impressoras e um gerador prontos para produzir o número único de identificação tributária e distribuir à população das zonas recônditas. O requisito exigido é um documento de identificação reconhecido pelo Estado como BI, passaporte ou cartão de eleitor. Na região sul do país, a viatura foi entregue de forma simbólica à delegação da autoridade tributária no distrito de Manhissa pela respectiva presidente Amélia Nakari. Com o programa, a autoridade tributária pretende melhorar os níveis de cobrança de impostos que ainda são considerados muito baixos. Com cerca de 11 milhões de pessoas com idade para trabalhar e pagar impostos, o Estado concedeu o NUIT a apenas 4 milhões. Nos últimos 3 anos, em média, 70 mil dos potenciais contribuintes efetivamente pagaram impostos. E do total da população moçambicana, apenas 15% detém o NUIT. E da população ativa, apenas 1% é que detém e faz pagamento de impostos. A população da Manhissa recebeu a iniciativa com entusiasmo, tendo feito longas filas nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira para tratar o cartão NUIT. Algumas pessoas que conseguiram obter o número único de identificação tributária afirmam que a maior motivação é que através dele poderão tratar outros documentos importantes. A cartão leri, o gente lava com benta, lava com mani, lá com teca mali, chana camali, um cacho estar no lá miser, por isso ele cima então cartão leri. Cartão leri, ele cima, ou a lomnia caco, combina com tartar mais documento, combina com teca mali, combina com teca passaporte, ele tá no fumelera. De localidade a localidade, esta viatura terá a missão de ir até as zonas mais recônditas do país ao encontro da população, atribuir o NUIT e convencer as pessoas a pagarem impostos. A iniciativa Clinton para o acesso à saúde vai disponibilizar 12 milhões de dólares para financiar o sistema de saúde em Moçambique. O anúncio foi feito ontem em Maputo, durante a assinatura de um acordo de extensão do memorando de entendimento entre a organização norte-americana e o Ministério da Saúde. A ministra da Saúde, Nazira Abdullah, disse que a extensão do acordo com a iniciativa para o acesso à saúde do antigo estadista norte-americano, Bill Clinton, faz parte dos esforços do governo de procura de parcerias para garantir acesso e melhoria dos cuidados de saúde das populações. As grandes transformações vividas no setor da saúde nos últimos anos constituem uma tentativa de resposta aos grandes desafios da procura da redução da morbimortalidade e de doenças evitáveis. Mais uma vez, o governo de Moçambique compromete-se a aplicar integralmente o apoio concedido dentro das normas e princípios acordados para desta forma honrar e valorizar os esforços da Clinton Health Access Initiative em responder à persistência do Ministério da Saúde por encontrar meios para contribuir para o bem-estar dos moçambicanos. Já o representante da iniciativa Clinton para o acesso à saúde disse que a organização está a considerar alargar as áreas de intervenção no setor de saúde. And we have been privileged to play a small role in assisting the government to do that. We have expanded our work since then to cover other areas, helping fight malaria and helping build the supply chains around the country and helping improve care with point-of-care testing and so on. And with this new MOU, we look forward to future cooperation. Testemunharam a assinatura do acordo, quadros do Ministério da Saúde e da iniciativa Clinton para acesso à saúde. Mais um caso de tráfico de órgãos humanos. Um jovem está desde ontem a contas com a polícia, flagrado na posse de uma cabeça humana. O indiciado diz que ele mesmo decepou a cabeça e pretendia vendê-la por 20 mil meticais. Este jovem, ora a contas com a polícia, tem apenas 19 anos de idade e é acusado de tráfico de órgãos humanos. Por volta das 18 horas da última quinta-feira, o jovem teria aliciado uma criança de 9 anos de idade, tendo levado a menor até este local ermo,
onde, com recurso a esta faca, decepou a cabeça da mesma com o objetivo de vender por 20 mil meticais, porém, antes mesmo do pagamento, o negócio foi abortado pela polícia. O indiciado confessa ser o autor deste crime macabro e conta que é a primeira vez que o foi contactado por uma pessoa que não conhece. A dia que eu trabalhei, você mudou